Olá! Eu acredito que você deva estar animado para implantar o projeto agora na sua igreja. Você já conhece o projeto e, com certeza, os passos são muito importantes. E agora nós vamos mostrar para você quais são esses passos que vamos dar para implantar o projeto Pegadas na sua igreja. A primeira coisa, vocês têm uma equipe, não é verdade? E essa equipe é aquela equipe que participou do treinamento da associação, do seu campo. E quem faz parte da equipe? O pastor, a esposa do pastor, a líder do Ministério da Criança ou o coordenador do Ministério da Criança, o diretor dos aventureiros, dos desbravadores, do Ministério Adolescente e alguém do Ministério da Família. Essa equipe tem uma grande responsabilidade, fazer com que a igreja conheça o projeto e queira participar. Então, a primeira atividade da equipe agora é se dividir em duplas de oração. O projeto Pegadas é baseado na oração e, por isso, todos precisam estar agora em oração e as duplas de oração vão facilitar essa ação. Por que vão orar? Vão orar para que o Espírito de Deus possa dar sabedoria, para que a equipe possa ser coesa, saiba os passos que deve dar e para que o coração das pessoas da igreja se abram para receber esse projeto. Qual é a responsabilidade de cada pessoa da equipe? O pastor tem algumas responsabilidades próprias. A primeira, o pastor é responsável pelos 4 sermões. Os sermões já estão prontos e a líder do campo tem os sermões consigo. Ela pode providenciar para vocês. O pastor deve pregar pelo menos um dos sermões. Ao pregar o sermão, o pastor estará dizendo que esse programa é um programa da igreja e que ele apoia o projeto. Os outros 3 sermões é responsabilidade do pastor definir para quem ele deve entregar esses sermões. Deve ser alguém que tenha o poder da persuasão. Afinal, ele precisa conquistar pessoas para participarem do projeto Pegadas. Outra atividade do pastor é apoiar a equipe. Naqueles momentos de desânimo e também incentivar a equipe, motivar a equipe a prosseguir. O pastor é responsável por abrir um espaço na programação. Durante as reuniões do projeto Pegadas, não deve haver nenhuma outra reunião que venha competir com essa. Ou seja, não deve haver comissão da igreja, não deve haver ensaio de coral, ou programas de desbravadores, ou qualquer outra atividade. O pastor também precisa abrir um espaço físico. Aonde serão essas reuniões? Nós queremos sugerir que, no início, as reuniões aconteçam dentro da igreja, aliás, em algum espaço da igreja. Uma sala, um salão, depende, é claro, do número de pais e mentores que querem participar. Mas se você fizer as reuniões na igreja, creio que isso vai facilitar. A igreja normalmente é o lugar onde os membros têm mais facilidade para chegar. E, além disso, seria interessante se pudesse ser logo depois do culto. Pense comigo, terminou o culto, há um junta-panela das pessoas que participam do projeto Pegadas e depois disso, já a reunião. A reunião demora só 1 hora e logo depois as pessoas já podem sair para suas atividades, sejam algum programa da igreja, seja algum projeto que ela participa, ou algum ensaio, reuniões e etc. Além disso, o pastor é o responsável por formar as duplas de oração. E a esposa do pastor? Qual é a atividade dela? Bem, a esposa do pastor deve apoiar o projeto, ela deve convidar as pessoas, muitas vezes ela vai com o esposo fazer as visitas. Então, nos lares onde ela estiver, pode já começar a motivar as famílias a participarem do projeto. Ela também pode ajudar durante as aulas. O coordenador do Ministério da Criança e do Ministério do Adolescente e dos desbravadores e dos aventureiros, eles são responsáveis pelo quê? Bom, eles são responsáveis por convidar os pais. Os pais conhecem muito bem aqueles que cuidam dos seus filhos. Então, essas pessoas que cuidam das crianças, os departamentos que trabalham com crianças, juvenis e adolescentes, devem convidar os pais. E eles também são os responsáveis por dirigir o programa. Afinal, ninguém tem melhor metodologia do que quem cuida das crianças a cada sábado na escola sabatina. Eles também são responsáveis por formar uma equipe paralela para cuidar das crianças.
Porque se os pais estarão reunidos, aprendendo como discipular seus filhos, quem vai cuidar das crianças durante esse período? Então, deve haver uma sala paralela onde as crianças devem estar. E o Ministério da Família é responsável por motivar a equipe, por convidar as famílias, e não só convidar, ir com eles, levá-los para as reuniões. O próximo passo é lembrar-se da propaganda. A propaganda é a alma do negócio. Então, a equipe agora vai, ao voltar para a igreja, começar a planejar e já executar essa propaganda, através de cartazes, de pequenos vídeos, alguma coisa que você coloque na igreja que desperte atenção para o projeto Pegadas, sem dizer exatamente ainda o que é. Juntamente com a propaganda, já começam os sermões. 4 sábados seguidos, são 4 sermões. Como já dissemos, eles já estão prontos. A pessoa que vai pregá-los deve se preparar muito bem e orar bastante para que o Espírito de Deus convença o coração dos pais e dos filhos a participarem desse programa. E depois, no 4º e último sermão, é o momento da inscrição. Você deve ter uma ficha onde coloque os dados principais, o nome dos pais, das crianças, o endereço, um telefone para contato, um e-mail. Mas juntamente com essa inscrição, você deve levar um convite para os pais. Esse convite é para que os pais participem de um dia num projeto chamado A Presença de Deus em Minha Vida. O que é isso? Esse é um projeto em que cada pessoa vai passar algumas horas em comunhão particular e pessoal com Jesus. O projeto Pegadas, como dissemos, está baseado na oração. E uma das coisas que cada pessoa que participa do projeto vai ser incentivado a fazer é tomar tempo a sós com Deus. É o projeto TSD, Tempo a Sós com Deus. E eles vão aprender como passar um tempo a sós com Deus nesse dia, num lugar especial, um lugar onde a pessoa tenha a possibilidade de não ser ouvida por outros, onde ela possa orar, louvar, chorar, conversar com Deus, lendo a palavra dele e tirando dali algumas lições para a sua vida. Ao terminar o dia ou os momentos de oração da presença de Deus em minha vida, essas horas que você passar a sós com Deus, ao terminar esse dia, esses pais que estão participando do projeto agora, eles serão divididos também em duplas de oração. Agora, uns estarão orando pelos outros. A equipe, uns pelos outros, e pais e mentores, uns pelos outros. Agora que eles estão todos em oração, já é hora de marcar o primeiro dia de reunião. Quem vai participar na primeira fase? Bom, a primeira fase é a reunião para pais e mentores. Os pais, você já sabe quem são. E os mentores? Os mentores pode ser uma avó que queira discipular seus netos, pode ser uma tia que queira discipular sobrinhos ou um tio, um irmão mais velho que queira discipular os seus irmãos mais novos, pode ser uma professora da escola sabatina que queira discipular alguma criança cujos pais não têm interesse ou não participam da igreja. O fato é que o mentor precisa, durante a semana, também ter um tempo para estar com essa criança. Pais e mentores reunidos numa sala ou em mais de uma sala, se o grupo for muito grande, dirigidos pela equipe, agora estudarão este guia, o Guia para Pais e Mentores. Observe que nós temos 2 livros. Este aqui, o Guia do Líder para Pais e Mentores, é para vocês da equipe que estarão organizando e dirigindo o programa. E o Guia de Estudos para Pais e Mentores é para cada casal. Os pais deverão estar, então, com este material. Esse material deve ficar guardado no lugar do encontro e só ser entregue nas reuniões. Eles preenchem e devolvem para vocês. São 12 lições e a primeira parte são temas para o coração. 6 lições que apelam ao coração dos pais para que se envolvam mais no relacionamento com Deus. A segunda parte são mais 6 lições, onde eles aprendem como mentorear os filhos a partir de exemplos bíblicos.
E enquanto os pais e mentores estão reunidos aprendendo como discipular os seus filhos, as crianças pequenas estarão sendo cuidadas por uma equipe paralela. Não precisa haver um programa especial para as crianças. É apenas 1 hora. Elas já tiveram, durante o sábado pela manhã, bastante tempo em que as atividades foram dirigidas durante a escola sabatina, tiveram que ficar bem quietinhas durante o culto. Leve algum material que as crianças possam brincar ali. Recortar, colar, figuras, algum vídeo, alguma música. 1 hora. Algumas pessoas da igreja podem, quem sabe, se candidatar a cuidar delas. Pode ser alguns jovens, alguns adolescentes, pode ser alguma vovó que queira cuidar dos netos dela e demais crianças. E dessa maneira, então, as crianças estarão seguras e os pais tranquilos para estudar. Ao terminar as 12 lições, os pais agora receberão o seu certificado como discipuladores, aptos para discipular os seus filhos. Agora é a hora, então, de começar a segunda fase. E, para isso, é necessário que haja uma organização das famílias. Vamos distribuí-las. Como fazemos isso? Vamos começar pensando em um grupo de 12 pessoas, que é o número natural de pequenos grupos. Então, 3 famílias, quem sabe 4 no máximo, deveriam se reunir na casa de alguém. É como se fosse um pequeno grupo mesmo. Além disso, quando você vai dividir, você deve dividir as famílias por faixa etária dos filhos. Ou seja, se você tem crianças da faixa etária da classe dos primários, reúna pais com filhos nessa faixa etária. Se tem juvenis, eles devem ser divididos em famílias de pais com juvenis numa determinada casa. Se há adolescentes, coloque os pais de adolescentes junto com seus filhos numa casa só. Bom, e se eu tenho filhos dos primários e de juvenis e dos adolescentes? Eu vou dar uma dica para você. Gostaria que você se lembrasse de priorizar sempre os adolescentes. Porque se você colocar os adolescentes junto com os primários ou junto com os juvenis, eles vão achar que o programa é para criança e eles não vão querer ir. Mas, se você colocá-los juntos, então sim, mesmo que eles acreditem que as atividades são muito infantis, ao estar em grupo, eles participarão e muito bem. Por que não mais do que 3 ou 4 famílias? Porque existem 2 momentos durante o estudo de pegadas pais e filhos em que a família deve se separar. São momentos de privacidade, no módulo chamado Minha Escolha e Meu Mundo. Nesses momentos, a família vai abrir o coração um para o outro, vão contar algumas particularidades da sua família e vão tomar decisões em família. Por isso, é importante que você não coloque muitas famílias dentro de uma só casa. Na hora de se dividir, quem sabe uma família fica na sala, a outra vai ficar na cozinha, a outra num outro espaço. Quem sabe os donos da casa num quarto. Então, por isso, você não deve colocar muitas famílias dentro de cada lar. E agora? Quem é que vai dirigir o programa? A equipe dirigiu a primeira parte. A equipe que foi treinada já trabalhou com os pais e mentores 12 lições. E quem vai dirigir em cada lar agora? Bom, quais são as características dos líderes? É o que nós vamos ver agora. O líder do pequeno grupo não precisa ser uma pessoa que saiba falar bem, mas tem que ser uma pessoa que tenha o coração de Cristo. Em outras palavras, alguém que ame as pessoas e que se preocupe com a salvação das mesmas. O líder de oração deve ser a pessoa que ama orar. Sabe aquela pessoa que você diz, irmão, você precisa orar por mim? Aquela pessoa a quem você e os membros da igreja recorrem quando precisam de uma oração especial. E o líder associado é aquela pessoa que ama Jesus e tem o dom de ensinar em pequenos grupos. Então, sempre tem um líder natural, aquela pessoa que tem mais facilidade para explicar as coisas. E o coordenador de famílias vai apoiar as famílias, vai se lembrar de convidá-las, de incentivá-las a estarem presentes. Agora, então, vamos começar a segunda fase. Na segunda fase, é a apostila maior, ela tem 24 lições e estarão participando desse programa pais, mentores e seus mentoriados, ou seja, pais e filhos, mentores e seus mentoriados.
Essas reuniões, elas são muito interessantes. Elas são de apenas 1 hora e as crianças participarão efetivamente. Todos devem levar sua Bíblia. E as lições são divididas assim. A primeira parte, 6 lições. E essas lições vão ajudar as crianças a descobrirem que é uma verdadeira aventura caminhar com Jesus cada dia. A palavra-chave é edificar. A segunda parte são 12 lições onde as crianças vão conhecer as verdades sobre Jesus. Em outras palavras, elas vão conhecer as doutrinas da igreja, as 28 doutrinas, numa linguagem apropriada para elas. E a terceira parte são lições onde a palavra-chave é discipular, ou seja, onde pais e filhos vão aprender como comunicar Jesus para outras pessoas. Terminadas as 24 lições, chegou o momento importante, é a formatura dos pais e filhos. Agora eles estarão recebendo um certificado de que eles são discipuladores e podem discipular outras pessoas. Além disso, depois que terminamos, você pode escolher o que você quer fazer com o projeto. Você pode implantar essa metodologia no estudo da lição da Escola Sabatina, mas especialmente no estudo da Bíblia nos seus cultos em família. Esse é o objetivo, que as crianças sintam prazer, alegria ao estudar a Palavra de Deus e que elas amem tanto aquilo que aprenderam que sintam o desejo de compartilhar com outros, discipulando assim outras pessoas. Outra opção seria recomeçar essa segunda fase com outros pais e filhos que não participaram do projeto na primeira vez. E outra opção seria discipular outros pais e outros filhos que não pertencem à igreja. Esse é o projeto. E agora, você quer saber exatamente como é uma lição, como é uma reunião? Nós vamos ver agora. Muito bem, agora você vai conhecer um programa de pequeno grupo, uma reunião. É um programa de 1 hora. E eu estou aqui com a família Silva e com a família Souto. Vamos conhecer o programa? Olá, tudo bem com vocês? Como passaram a semana? Bem? Que bom que vocês estão aqui, prontos para compartilhar aquilo que aprenderam essa semana. E a primeira pergunta é: como e quando você viu Jesus atuando na sua vida na semana que passou? Vamos lá? Pode compartilhar. Acho que o papai vai compartilhar comigo. Somos só fingindo que nós estamos falando, porque na realidade a gente vai falar. A gente está só fingindo, entendeu? É mesmo. Muito bem. Eu acho que já deu para compartilhar? É curtinho, né? Agora nós vamos trocar a pessoa com quem nós estamos conversando, porque nós vamos dizer o seguinte: lembra que na semana passada nós aprendemos como é que nós podemos honrar a Deus através da maneira como nós trabalhamos o nosso tempo, o nosso talento e os nossos tesouros. Como que vocês fizeram isso essa semana? Que coisas vocês fizeram para honrar a Deus com os talentos, com os dons e também, os dons são os talentos, né? Ou com o tempo ou com o tesouro, que é o dinheiro. Vamos compartilhar? O que vocês fizeram em casa? Então, vamos fingir que a gente realmente deu dinheiro. Fala alguma coisa. Finge. Levei oferta na igreja? Levei oferta na igreja. Ok, já compartilharam? Pode voltar para o lugar. Agora, eu deveria jogar uma bola e alguém pegar a bola para poder responder a pergunta. Mas, como a gente está num estúdio, eu vou fazer um pouquinho diferente. Vou perguntar para todos. Quem gostaria de fazer isso agora, né? Contar como e quando você viu Deus atuando na sua vida essa semana. Eu. Pode falar. Essa semana, na minha escola, eu tinha uma vergonha de falar de Jesus Cristo. Mas, com o tempo, eu comecei a falar. Através da comunhão, Deus me ajudou a falar dele. E nessa a gente começou a fazer estudos bíblicos, eu e meus colegas. E nós já estamos no segundo estudo. Graças a Deus. Né? Muito bem. Eu tenho certeza que a maneira como Deus falou
com você, te fortalecendo, te dando coragem, deve ter sido muito importante para você e também para os seus amigos. Hoje, nós vamos trabalhar um pouquinho o assunto que está escrito aqui, ó. Jesus deseja que façamos escolhas que o honrem. Esse é o nosso assunto de hoje. Deixa eu pensar um pouquinho. Eu vou contar para vocês uma das experiências que eu tive na minha vida que me ajudou a honrar a Deus através da minha escolha. Quando eu estava na idade de vocês, fazendo o 9º ano, eu estudava numa escola não adventista. E naquele tempo a gente tinha aula sábado. E eu tinha uma dificuldade porque sábado tinha aula de matemática. E eu tinha dificuldade com a matemática, porque eu perdia conteúdo. E a minha professora, ela marcou a prova do bimestre no sábado. É claro que eu não poderia tirar uma nota 0, por exemplo. Eu tinha feito outras coisas, mas como eu disse para ela que eu não poderia ir, porque eu era adventista e eu guardava o sábado, ela deu 0 de bimestre. Eu fiquei muito chateada, fui conversar com o diretor e o diretor falou, não se preocupe, eu vou conversar com a diretora e ela vai ter que resolver isso. Mas ela não resolveu, não foi mudada, a nota permaneceu. No 2º bimestre, ela marcou de novo a prova para outro sábado. Foi difícil outra vez, porque agora eu tinha que escolher. Se eu ficasse com outro 0, eu já estaria reprovada. E eu conversei de novo com a professora, conversei com o diretor e ela deu 0. Mas aí o diretor conversou com ela e ela falou, tá bom, eu vou te dar uma prova. Ela me deu uma prova e dividiu minha nota por 2. Eu não passaria. Voltei, conversei com o professor, com o diretor e a professora disse, na sala de aula mando eu, na escola manda o diretor. Então, não tinha conversa com ela. O diretor, então, tomou uma decisão. Ele tirou as aulas de matemática do sábado. E aí, quando chegou no final do ano, naquela época a gente podia fazer exame se não fechava todos os pontos, a professora me perguntou, Sônia, quanto você precisa na prova? Eu falei, eu preciso de meio ponto. Ela falou, eu fiz de tudo para te reprovar, como você conseguiu? E os meus colegas deram resposta, né? Quando a gente faz escolhas que honram a Deus, isso é reconhecido. Os meus colegas disseram, pois é, professora, mas vale quem Deus ajuda. Então, quando nós honramos a Deus, Deus nos honra também. E hoje nós vamos conhecer a história de um personagem da Bíblia que não honrou a Deus. Vamos lá, antes de abrirmos a palavra de Deus, nós vamos orar e vamos pedir a Deus que nos mostre qual é o seu plano, né? E o que Ele quer nos ensinar através da história de hoje. Vamos orar? Querido Jesus, aqui estamos, as 2 famílias e eu. Nós queremos agora abrir a Tua palavra e conhecer qual é a Tua vontade. Nós queremos descobrir quais são as melhores escolhas que nós podemos fazer. Então, pedimos que o Senhor esteja conosco. Em Teu nome, amém. Amém. Antes de abrir a Bíblia, nós temos uma atividade para vocês fazerem. Hoje vocês vão brincar de pedra, papel e tesoura, ok? Conhece essa brincadeira? Então, assim é um papel, assim é uma tesoura e assim é uma pedra. Então, vocês vão colocar a mão para trás e eu vou dizer já. Quando eu falar já, vocês vão pôr a mão, mas vocês vão fazer isso em duplas. Então, um vai jogar com o outro. Tem um papel para cada um aí e um lápis para você anotar só as vezes que você ganhou. Ok? Então, você vai jogar 2 vezes com a sua dupla, depois vai trocar de dupla. Aí, mais 2 vezes com essa outra dupla, aí troca de dupla de novo. E aí, a gente vai somar quantas vezes ganhou e quantas vezes perdeu. Combinado assim? Todo mundo já tem o seu papel, o papel dele, cada um pega um papel. O seu papel e o seu lápis. Pode passar um para cada um. Não tem um bloquinho para cada um, tem um bloquinho. Ok? Lápis, está faltando um lápis? Pode me emprestar mais um lápis? Obrigada. Então, aqui temos um lápis. Ok. Ó, todo mundo com a mão para trás. Quando eu falar já, mas primeiro tem que escolher a dupla. Cadê a sua dupla? Quem ficou sozinho faz comigo. Quem vai ficar sozinho? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou contar. Atenção, já. Quando a gente faz a mesma coisa, e aí, como é que fica? Aí é empate, então não conta nada. Vamos de novo. Já. Vou fazer mais uma vez. 1, 2, já. Agora, você vai trocar de dupla. Outra pessoa. Vamos lá? Jogue com outro.
Faz comigo, então. Vamos lá. Atenção. 1, 2, já. De novo. 1, 2, já. Mais uma vez. 1, 2, já. Ok? Marca aí as vezes que você ganhou e troca de dupla. Outra dupla. É você. Vem fazer comigo, então. Vamos lá. Eu vou contar, olha lá. 1, 2, já. 1, 2, já. De novo. 1, 2, já. Um, dois, já. Ok? Agora nós já fizemos 3 vezes, né? Então vamos ver, soma aí quantas vezes você ganhou. E eu vou perguntar para vocês, quantas vezes você ganhou mais ou perdeu mais? Quem ganhou mais, levanta a mão. Eu perdi mais do que ganhei. E quem perdeu mais do que ganhou? Eu também. Bom, o que determinava ganhar ou perder? O que fazia a gente ganhar ou perder? A escolha, isso. E a escolha eram só 3 opções. Isso se parece com as escolhas que nós fazemos cada dia, sim ou não? Sim. Por quê? Porque elas determinam, né, se você ganha ou se você perde. Só que na vida influencia muito mais do que um jogo. Exatamente. A grande diferença é que na vida as escolhas são muito mais importantes do que as escolhas que nós fazemos aqui na brincadeira. Mas, e também, será que a gente não estava escolhendo muito depressa? Já! E na vida a gente também faz escolhas assim? Sim. E quando a gente faz escolhas assim, será que a gente acerta ou erra? É? Pois é. O personagem da nossa história, ele teve um tempinho para pensar, mas ele fez as escolhas erradas. E agora, então, nós vamos conhecer a história do nosso personagem, que vai nos ensinar que Jesus deseja que façamos escolhas que o honrem. A palavra do Senhor veio a Jonas com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se desviava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram a carga ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas tinha descido ao porão e se deitara. Dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Por isso, lhe perguntaram: diga-nos quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já tinha dito a eles. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que essa violenta tempestade caiu sobre vocês. Em seguida, pegaram Jonas e lançaram ao profundo mar. Ao verem isso, mar enfurecido, e ele se aquietou. Ao verem isto, os homens adoraram ao Senhor, com temor, oferecendo-lhe sacrifícios e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive
e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu ao Senhor e foi para Nínive. Os ninivitas creram em Deus, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos. Deus se arrependeu e não os destruiu, como tinha ameaçado. Bom, nós acabamos de ver uma história muito conhecida da Bíblia. Vejam, Jonas tinha duas escolhas. Ele podia escolher obedecer a Deus ou ele podia escolher desobedecer a Deus. Jonas desobedeceu e fugiu. O que aconteceu quando Jonas desobedeceu? Ele sofreu as consequências, né? Ele Ele sofreu. colocou em risco a vida dele e dos outros. Sim, o que aconteceu com as pessoas do barco? Quase morreram, né? Quase Uma morreram. tempestade. Tempestade. E Jonas também. O que aconteceu com Jonas quando jogaram dentro do mar? A baleia, o peixe engoliu. O peixe foi e engoliu. Ah, mas agora eu tenho uma pergunta. Vocês acham que quando Jonas desobedeceu, Deus ficou com raiva dele ou Deus ainda amava Jonas? Amava. Ele mandou o peixe para salvá-lo. Isso, Deus salvou Jonas. Então, mesmo que às vezes a gente faça algumas escolhas equivocadas, Deus ainda nos ama e procura nos ajudar. Mas vamos descobrir então hoje, já que nós sabemos que Jesus deseja que façamos escolhas que o honrem, quais são as 3 dicas para fazermos boas escolhas? Quem pode ajudar escrevendo aqui no Flipchart? Ah, tá bom. Então a mamãe Cíntia vai escrever para a gente. Nós temos alguns versos da Bíblia. Cada um tem um verso que eu já dei. Vamos lá. Quem está com Josué 24:15? Qual é a primeira e mais importante escolha que nós precisamos fazer? Josué 24:15. É o seu texto? É o dele? Não, é de um adulto, gente. Josué 24:15. É. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Qual é a primeira escolha? Primeira dica para fazer uma boa escolha? É honrar quem? Servir ao Senhor. Né? Honrar a Deus. honrar a Deus. Então pode colocar aí honrar a Deus. Bom, agora, como nós podemos honrar a Deus em nossas escolhas? O verso é Filipenses 4:8. Pode ler. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, para nós honrarmos a Deus, nós temos que escolher vermos, ouvirmos, falarmos somente coisas que sejam puras, verdadeiras, honestas, de boa fama, como ela acabou de ler, não é verdade? Agora, qual é a outra coisa que nós temos que honrar e por quê? O texto é 1 Coríntios 6, 19 e 20. É o meu verso. Pode te emprestar a Bíblia para ela? Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Como é que nós podemos honrar? Então escreva aí, honrar o nosso corpo. E agora eu vou perguntar para vocês, como é que nós podemos honrar o nosso corpo? Atividade física. Atividade física, alimentação saudável, Se alimentando bem. comendo bem, que mais? Confiando em Deus. Confiando em Deus e Dormindo. dormindo na hora certa, né? Essa é uma boa coisa. Agora, quando nós honramos a Deus, honramos o nosso corpo, quem mais nós devemos honrar? São Mateus 7:12. Quem está com Mateus 7:12? Eu. Pode ler. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles. Porque essa é a lei e os profetas. Então, esse verso fala que nós devemos honrar a quem?
Nosso próximo. O próximo. Honrar os outros, acho que seria mais curtinho, né? Vamos colocar, então, amar os outros? Muito bem. Agora, a próxima pergunta é assim, para a gente fazer sempre a escolha certa, é fácil? Sim ou não? Não. Não é fácil, né? Então, a quem que nós podemos pedir ajuda quando temos que fazer alguma escolha que é difícil? Espírito Santo. E vamos ver, Tiago 1, verso 5. Quem está com o verso? Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Bom, nós aprendemos 3 coisas importantes. Pode colocar aqui também, pedir sabedoria a Deus. Mas nós aprendemos que nós temos que fazer algumas escolhas importantes, né, que honrem a Jesus, que é honrar a Deus, honrar o nosso corpo e honrar os outros. Agora, e quando nós temos dificuldade para escolher, nós podemos pedir sabedoria. Agora eu vou pedir para os pais que façam uma atividade com seus filhos. Pode deixar a Bíblia em cima no colo, sei lá, ou pode passar e pôr atrás. Vamos fazer assim. Os pais vão pegar um retrós de linha e vão amarrar as mãos dos seus filhos. Então, eu vou pedir para os filhos que façam assim, ó, e o pai vai amarrar a mão. Nós vamos aprender uma coisa muito importante agora. Junta a mão e passa na mão do filho uma linha. Quando nós fazemos uma escolha e repetimos essa escolha mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, nós criamos um hábito. Se repetimos poucas vezes, é possível nos livrarmos desse hábito? Vamos perguntar, vocês conseguiriam arrebentar essa linha, sim ou não? Vamos lá, vamos ver se consegue. Consegue? Isso, muito bem. Foi fácil ou foi difícil? Foi fácil. Agora os pais vão amarrar com mais linhas. Vão passar várias vezes a linha na mão dos filhos. Vamos ver se é fácil? Muito bem. Agora vamos imaginar o seguinte. Se eu pedisse para vocês soltarem a linha, seria mais fácil ou mais difícil? Mais difícil. Você acha que poderia machucar sua mão? Sim. Poderia, né? Então, eu vou fazer uma pergunta. Quando a gente repete um hábito ruim várias vezes, é fácil se livrar desse hábito? Não. Que hábito ruim, por exemplo, poderia nos machucar, nos ferir, se nós repetirmos várias vezes? Que coisas? Mentir? Pode ser. Alguém pensou em outra coisa? Mal educado. Ser mal educado, porque eu vou costumar sempre ser respondão. Desobedecer. Que mais? Por exemplo, roubar, é verdade. E tem tantas outras coisas. Às vezes a pessoa pode até se tornar, por exemplo, alguém que acabe se tornando um viciado em fumar ou em beber. Se acostuma tanto que depois não consegue deixar. Agora, e quando a gente faz boas escolhas? Se a gente repete várias vezes, aí nós automaticamente, quando tivermos que escolher, vamos escolher? O certo, muito bem. Bom, mas e o errado? Então, não vou poder nunca mais me livrar disso? Tem um verso da Bíblia que diz que a gente pode se livrar.
Ajuda aí segurando para que ele leia o verso dele. Qual é o verso que você leu aí? Tudo posso naquele que me fortalece. Bom, nós podemos nos livrar como? Com o poder de quem? De Deus. E agora, então, os pais vão pegar a tesoura e vai fingir que é o poder de Deus cortando esse mau hábito, ok? Ai, como é bom se livrar do mau hábito. É só pelo poder, pela ajuda de Deus. Mas quando nós fazemos alguma coisa errada, nós precisamos confessar isso para Deus. Quem está com o verso? 1 João 1, 9. É o seu verso? Então leia para a gente. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Sabia que foi isso que Jonas fez? Jonas precisou confessar a Deus lá dentro do peixe, né? Que ele tinha feito uma má escolha, e aí Deus perdoou Jonas. Bom, e depois, você acha que Deus ele vai perdoar? Ele nos perdoa? Será que sim ou que não? Vamos ver o verso de Romanos 8, 38 e 39. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Bom, o verso diz que nada pode nos separar de quem? Do amor de Deus. Então, Deus nos perdoa? Sim, porque Ele nos ama. Então, agora nós vamos... pode escrever aí, Deus pedir perdão, que nós esquecemos de colocar, né? Confessar, aliás. Escreva aí, confessar. E depois, a última que nós colocamos é Deus sempre nos ama. Ok. Agora nós vamos decorar tudo que está escrito aqui. Vamos ver se nós conseguimos? A primeira coisa que nós vamos decorar é 3 dicas para fazer escolha. São os que ela marcou com o vermelho. Então, vamos lá. 3 dicas para fazer escolha. Quais são elas? Honrar a Deus, honrar o nosso corpo, honrar os outros. Vamos repetir? 3 dicas para fazer escolhas. Primeira, honrar a Deus, honrar o nosso corpo, honrar os outros. Agora, quando nós temos que fazer uma escolha, 2 coisas que nós... Aliás, uma coisa que precisamos fazer, qual é? Pedir sabedoria. E quando nós fazemos uma escolha errada, 2 coisas que temos que fazer, qual é? Confessar e Deus sempre nos ama. Então, vamos lembrar que Deus sempre nos ama. Vamos falar as 3 dicas, depois eu vou perguntar como que nós podemos receber ajuda e depois, se fazemos escolha errada, confessar e crer que Deus sempre nos ama, tá bom? Então, vamos lá. 3 dicas para fazer escolhas. Honrar a Deus, honrar o nosso corpo e honrar os outros. E como que eu faço para fazer sempre boas escolhas? Eu peço o quê? Sabedoria. Tá, e se eu faço uma escolha errada? 2 coisas que eu tenho que lembrar. Confessar e saber que Deus nos ama. Muito bem, agora eu vou esconder e vou perguntar para vocês, para ver se vocês realmente gravaram o que aprendemos. 3 dicas para fazer escolhas. Honrar a Deus, honrar o nosso corpo e honrar os outros. O que nós devemos fazer para sempre tomarmos boas decisões ou fazermos boas escolhas? Pedir sabedoria. Muito bem. E quando nós fazemos escolha errada? 2 coisas que temos que nos lembrar. Confessar, Deus nos ama. Muito bem. Agora, vocês vão se dividir em famílias, a família Silva e a família Souto. Vocês vão estudar em famílias a questão da sua escolha, minha escolha, e depois o outro módulo chamado Meu Mundo. Vocês têm 8 minutos para cada módulo, ok? Trabalhando só vocês. Meus filhos, Jesus deseja que façamos escolhas que o honrem. 3 dicas para fazer boas escolhas. Vocês lembram? Qual a primeira dica? Honrar a Deus, nosso corpo e honrar aos outros. Muito, muito bem. E o que devemos pedir a Jesus que Ele nos dê para que possamos fazer boas escolhas? Sabedoria. E se porventura viermos a errar, que nós somos pecadores, o que devemos fazer? Confessar. E sempre lembrar que Jesus nos ama. Parabéns, muito bem. Eu vou contar uma experiência do papai passou na faculdade, que foi uma decisão que honrou o nome de Deus.
o meu professor marcou uma prova para o dia de sábado. E como no sábado eu não fui fazer a prova, fiquei em casa, fomos para a igreja, né? E na segunda-feira cheguei à faculdade, conversei com o professor e ele me autorizou a fazer a prova que eu perdi no sábado. Então eu honrei o nome de Deus, não fiz a prova e Deus me abençoou que eu pudesse fazer a prova na segunda-feira. E tirei boa nota e passei. Foi concluído, né? Então esse foi uma atitude, uma escolha que o papai fez que honrou o nome de Deus. Vocês querem fazer boas escolhas também? Quero. A mamãe quer fazer uma boa escolha, mamãe? Eu quero. Rebeca quer fazer uma boa escolha? Quero. Andressa? Também. Também. Felipe? Também. Que bom. Vamos orar então para que Deus nos ajude, que nós possamos fazer boas escolhas todos os dias da nossa vida. Tá bom, Felipe? Querido Deus, abençoe que no nosso dia a dia nós possamos fazer boas escolhas nesta família. É o que lhe pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Filhos, Jesus deseja que sempre façamos escolhas que o honrem. E para isso, nós temos 3 dicas. Quais são essas dicas? Honrar Honrar a a Deus. Deus Honrar o nosso corpo. e honrar ao próximo. Honrar ao próximo. Muito bem. E a gente tem que fazer o quê para a gente conseguir desenvolver esses 3 passos? Sabedoria. Sabedoria, pedir sabedoria. Muito bem, pedir sabedoria a Deus. Mas se acontecer, mesmo pedindo sabedoria, se a gente deslizar, se a gente errar, o que a gente pode fazer? Confessar a Deus e lembrar que Ele sempre nos ama. Muito bem. Eu vou contar para vocês agora uma decisão que a mamãe teve que tomar e que a mamãe sente que honrou a Deus nessa decisão. Quando vocês nasceram, eu tinha que escolher se eu continuava dando aula e tinha alguém em casa cuidando de vocês, ou se eu parava tudo para cuidar de vocês. E vocês sabem qual foi a minha decisão, não sabem? Eu parei tudo para ficar cuidando de vocês em casa, porque eu entendi que essa era uma decisão que honrava a Deus. E aí eu quero perguntar para vocês agora. Vocês desejam fazer durante toda a vida de vocês escolhas que honrem a Deus? Sim. Sim? Sim, Gabriel? Sim. Sim, Pedro? Sim. Sim, papai? Sim. Então agora nós vamos orar, né, papai? Vamos. Mãozinha, dá a mãozinha, deu. Bondoso Deus, muito obrigado porque temos a Tua presença em nosso meio. Amém. Abençoe os nossos filhos para que eles possam fazer boas escolhas a cada dia. Amém. Abençoe a mamãe e o papai, abençoe o nosso lar, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje nós aprendemos que devemos honrar a Deus. Devemos honrar a Deus, honrar o nosso corpo e honrar os outros. O que vocês me diriam honrar a Deus? Temos algum programa, algum filme, alguma coisa que nós assistimos em nossa casa hoje que desonra a Deus? Em casa não, mas às vezes com as amigas, né? Assistimos a Peppa. Assistir menos a Peppa. Programas que desonram a Deus, né? E para honrar o nosso corpo, o que vocês acham que deveríamos fazer para honrar o nosso corpo? Comer menos alimentos gordurosos, menos McDonald's. McDonald's. Fazer mais exercício, né? A gente pode andar de bicicleta. Podemos andar de bicicleta todos juntos, Verdade. jogar futebol, né? E os outros, as outras pessoas aqui em casa mesmo, o que nós devemos fazer? Eu acho que a gente poderia deixar de usar mais o WhatsApp. Às vezes eu tô no quarto e alguém tá na cozinha e fala: mãe, a senhora tá onde? Eu acho que seria Isso mesmo, interessante, isso mesmo. assim, eu acho que aumentaria melhor o nosso relacionamento se a gente conversasse mais. Deixar o celular, o WhatsApp de Isso. lado. A mamãe tem razão. Às vezes a gente conversa muito no WhatsApp e fica dentro da mesma casa, mas isolados, né? E isso é ruim para nossa família. Então vamos, a partir de hoje, começar a mudar essa realidade? Com o ensinamento, com o que aprendemos hoje, eu me senti um chamado e na minha vida eu vejo que eu tenho que deixar mais o trabalho de lado e dedicar mais tempo a vocês. Às vezes eu vejo que eu dedico muito ao trabalho
e vocês ficam de lado. Então, eu peço sempre a Deus que me ajude para que eu valorize mais a minha família. Mamãe, o que no estudo de hoje você deveria mudar na tua vida? Eu acredito que é o relacionamento mais com os nossos filhos, né? A gente passar mais tempo com ele. E às vezes eu ter paciência, porque como eu fico mais tempo com eles, então às vezes eu fico muito impaciente com algumas coisas. Felipe às vezes deixa de arrumar o quarto, alguma coisa assim. Então preciso ter mais paciência e fazer as atividades com eles também. E você, Rebeca? Arrumar o quarto, ajudar mais a mamãe, lavar a louça, arrumar os brinquedos, né? Bem, e você, Andressa? Acho que paciência, né, com eles dois. Às vezes é difícil. Você entra no quarto, assim, o tempo todo, sabe? Mas pedir a Deus, né? Que o Espírito Santo dê mais paciência. Muito bom. Que a gente precisa. Mas é o meu quarto, né? E você, Felipe? Arrumar o quarto? Arrumar o quarto. Bem bagunçado? Bem, agora eu vou falar algumas coisas para vocês que vocês e eu também a gente deve lembrar todos os dias para que quando a gente de repente vier a fazer alguma escolha errada. Bem, veja, presta atenção, vão gravar, viu? Que depois eu vou perguntar. Primeiro, se você fizer uma coisa errada, você deve crer que Jesus ama você e que Ele está muito feliz em te ajudar. Certo? O próximo, o segundo, é você chegar a Deus, a Jesus e falar: Senhor, eu confesso a Ti as minhas más escolhas. E o terceiro é livrar de tudo aquilo que tenta você fazer as más escolhas. E o quarto é pedir a algum parceiro da sua classe, um parceiro de oração da escola sabatina, alguma ajuda para poder orar com você por aquela má escolha que você fez. E o quinto e o último é, se você continuar fazendo escolhas erradas, você vai pedir ajuda de quem? De um pastor, para que um pastor que você mais confia, ou seus pais, no caso a gente mais confia. Ok? Filhos, hoje nós aprendemos como honrar a Deus através da nossa vida. E eu queria perguntar para vocês, lá em casa, será que nós temos alguma coisa, algum DVD, nós temos visto algum programa na televisão que tem desonrado a Deus? Não vejo. Um vídeo. E nós temos que parar, então, para que a gente possa honrar mais a Deus, não é? Através das coisas que nós temos visto em casa. Outra pergunta que eu quero fazer para vocês é: como nós podemos honrar mais a Deus através do nosso corpo? O que vocês acham que a gente pode melhorar? Não comer muito hambúrguer. Alimentação saudável, fazer mais exercício físico. A gente começar a jogar mais bola, né? Combinado. Combinado? Tá certo. Bom, e em relação a nossa convivência com os outros e com a gente aqui em casa também, o que nós temos que fazer para melhorar? Eu acho que eu tenho que amar mais os meus colegas. Na escola? Ajudar eles. Respeitar mais vocês, não gritar tanto com vocês e passear mais com vocês também. Fazer piquenique. Papai. Fazer um piquenique com vocês, passear, jogar bola com vocês. Eu acho que isso é uma boa ideia, não? A mamãe também tem percebido... Seria, Gabriel? Uma boa ideia? A mamãe também tem percebido, depois que nós estudamos essa lição, que o meu relacionamento com você, Pedro, tem que melhorar. Nós temos que conversar mais, nós temos que dialogar mais. Eu sei que você tem passado momentos muito difíceis por causa da tua idade, teu relacionamento com colegas na escola, e às vezes você tem me procurado para conversar e eu não tenho te dado tanta atenção como você merece. E eu sinto hoje que eu preciso melhorar nesse aspecto. E eu quero dar alguns conselhos, eu quero deixar para vocês alguns conselhos hoje para que nós possamos sempre colocar isso em prática, tá bom? O primeiro conselho é crer que Jesus nos ama e que está feliz em nos ajudar.
Ele nos ama e Ele não vai desistir da gente. Segundo conselho é confessar quando a gente fizer alguma coisa errada. Não precisa ter medo de Jesus. Terceiro conselho que eu quero deixar com vocês é para que vocês se livrem de tudo aquilo que faz com que vocês sejam tentados a fazer más escolhas. Tem algumas coisas que quando a gente dá margem para essas coisas, a gente se sente tentado e a escolha errada vem como consequência. Então a gente tem que se livrar disso. Mais um conselho. Pedir a um parceiro de oração para orar por vocês e pedir também para que ele lhe pergunte regularmente se você está sendo correto com Jesus. Pode ser um amigo da escola. E o último conselho que eu quero deixar para vocês hoje é, se você continuar fazendo escolhas erradas, se nós continuarmos fazendo escolhas erradas, nós vamos pedir a ajuda ou de um pastor, ou de um conselheiro, ou de alguém da nossa confiança, de confiança da nossa família, para que a gente nunca perca o foco. Muito bem. Eu acho que hoje todos aprendemos uma lição. O que nós aprendemos? Que Jesus deseja que façamos escolhas que o honrem. E eu tenho certeza também que nos momentos em família, vocês descobriram que existem algumas coisas que vocês têm que mudar como pessoas ou como família, para honrar mais a Deus, honrar o seu corpo e honrar uns aos outros. Durante essa semana, nas atividades do culto familiar, vocês vão ter algumas atividades que vão ajudá-los a treinar essas escolhas. E na semana que vem, essa vai ser a pergunta que eu vou fazer. Então, nós vamos nos despedir pedindo a Deus que nos ajude a fazermos as escolhas acertadas. Vamos orar? Querido Jesus, nós te agradecemos por essa lição que aprendemos hoje. Nós queremos fazer sempre as melhores escolhas. Não queremos errar como Jonas, mas se porventura errarmos, sabemos que através do teu Espírito e da tua ajuda, nós podemos voltar a fazer as melhores escolhas. Tudo podemos em Ti, porque o Senhor nos fortalece. Fica conosco durante essa semana e cada dia, nos ajudando a honrarmos a Ti através das nossas escolhas, a honrarmos o nosso corpo e também honrarmos uns aos outros. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Agora, durante a semana, a família vai praticar o que aprendeu através de algumas atividades durante o culto em família. Mas será um culto diferente. Por exemplo, um dia eles serão desafiados a ir ao supermercado, entregar o dinheiro para a compra na mão das crianças, dos filhos, e pedir que eles comprem somente alimentos saudáveis. Numa outra oportunidade, eles devem ir a um shopping ou a um ambiente onde haja lojas para dar uma olhadinha na moda e observar se essas vestes que eles estão vendo, que estão na moda, se honram a Deus ou não, através do seu corpo. Ou se honram só o seu corpo, em vez de honrar a Deus. Uma outra atividade que eles poderão fazer também e deverão fazer durante o culto é realmente analisar a programação que eles assistem em casa. Ela está honrando a Deus verdadeiramente? Eles também deverão pensar em algumas atividades, algumas coisas, algumas escolhas que eles já fizeram no passado e que não foram as melhores. E que se eles pudessem retornar no tempo, eles não fariam. Bom, através dessas atividades, na próxima semana, eles terão o que contar naquele momento de compartilhar no início do programa. E dessa maneira também, as crianças aprenderão a praticar aquilo que aprenderam através do estudo da Bíblia. Não só as crianças, os adultos também, os adolescentes, toda a família. Esse método de estudo da Bíblia é um método onde as crianças vão conhecer melhor a Deus, vão aplicar aquilo que estão aprendendo e assim os pais também estarão transmitindo a herança religiosa para os seus filhos.